Ela é professora, palestrante, escritora, modelo, influencer, chiquíssima. Cíntia Chagas, seja muito bem-vinda, uma salva de palmas! Boa noite a todos e a todas é pleonasmo. Falar boa noite a todes é uma imbecilidade. A língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem da língua portuguesa para o latim, o que houve? O que fazia a função de neutro se tornou o nosso masculino. Por isso que quando a esquerda diz para falarmos boa noite a todos e a todas, é um pleonasmo, pois todos já engloba todas? Pois bem. E aí surgiu o dialeto não binário. Peço a vocês encarecidamente que não chamem de linguagem neutra, não. É um dialeto. E todo dialeto vive à margem, com crase, da sociedade. De modo que, à margem, ele continuará. Vamos entender o que vem a ser essa aberração linguística. Anote a aberração linguística para você usar com os seus oponentes. A aberração linguística. Inclusive, na França, existe l'Académie Française. L'Académie Française, que cumpre o que nossa Academia Brasileira de Letras faz, disse, abre aspas, frente a essa aberração linguística, a língua francesa corre perigo mortal. E agora eu darei a vocês o que? Argumentos contra o todes. Vamos lá. O todes é uma linguagem criada pelos progressistas, e os progressistas são o câncer da nossa sociedade. O dialeto não binário é uma linguagem criada por eles. Para você, minha senhora que está aqui, meu senhor, o não binário é aquele cidadão que não se identifica nem com gênero masculino, tampouco, falar tampouco é muito chique, tampouco com gênero feminino. Então, para ele, o ele não serve. Para ele, o ela não serve. E o que ele quer? Ele quer que criemos uma língua, de modo que não seria boa noite a todos, seria boa noite a todes. Arbitrariamente colocaram ali, camarote, a letra E. Quem diria? Arbitrariamente. Antigamente era o X, todex. Aí evoluíram para o todes. Uma imbecilidade fora do padrão. Mas o que eles fazem? Eles iludem as pessoas, porque o dialeto não binário, travestido de inclusão social, exclui. Os não binários não correspondem nem a 1,2% da sociedade. E o dialeto não binário exclui os disléxicos. Ele exclui os cegos que precisam fazer leitura por meio de softwares. Ele exclui os surdos que precisam compreender o que o outro fala por meio da linguagem, da leitura labial. Ou seja, esse dialeto travestido de bom mocismo nada mais faz do que excluir aqueles que diuturnamente convivem com deficiências relacionadas à comunicação. E eu morro de dó, lembrando que dó é palavra masculina. É um dó, não é uma dó. Dos jovens, porque eles caem nessa falácia. Então agora que vocês têm todos os argumentos, por favor, divulguem o que eu falei. E quando disserem a vocês, quando disserem que a língua é viva, porque esse é o argumento, responda o seguinte:
Sim, a língua é viva. Aliás, trata-se de uma técnica de argumentação. Dê razão para depois tirar a razão. Então, dê razão ao outro. Diga, você tem razão. A língua é viva. Mas ninguém saiu por aí com uma placa dizendo, quero falar você pelo fim de vós me ser. Vocês já viram isso? Ouviram falar na história da língua portuguesa? É óbvio que não. Pois então, a língua é viva sim, só que as mudanças no nosso idioma ocorrem de modo paulatino, ocorrem paulatinamente, de modo natural, e não por uma imposição ideológica de imbecis. Primeiro eles mudam o que nós falamos, depois eles mudam o que nós pensamos e por fim eles mudam o que nós fazemos. A linguagem sempre foi e sempre será o maior meio de dominação. E é por isso eu vou falar de linguagem não verbal e verbal para nós conservadores. Então vamos lá, você que precisa fazer discursos, preste atenção em mim. Você chega e diz, boa noite a todos, todos e todas não, né? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é óbvio que em primeiro lugar é a primeira coisa que você fala. Em segundo lugar é que não seria. Depois você diz, boa noite a todos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer. Você não gostaria, você já está dizendo. Eu gostaria de parabenizar. Não, você não gostaria, você já está parabenizando. Diga, parabenizo. Boa noite a todos, veja a quantidade de impropérios. Boa noite a todos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar aqui, mas a sua cara não transmite felicidade. E aí eu penso, como seria a face dessa pessoa se ela estivesse triste por estar aqui? E aí, não satisfeito em me irritar, professora de oratória que sou, você diz, essa é ótima, para quem não me conhece, o meu nome é Cíntia. Ora, você tem um nome para quem te conhece, outro para quem não te conhece, diga para mim. E aí, por fim, não cansado em me irritar, não satisfeito, você diz, antes de mais nada, e eu pergunto a esta plateia não tem mais acento, a esta plateia maravilhosa, o que é o nada? Nada. O que vem depois do nada? E o que vem antes do nada? Logo, a expressão antes de mais nada é uma expressão burra e tola. Você de direita, você conservador, não pode cometer essas gafes. Falemos agora, o conservador. O conservador faz o quê? Ele conserva. Então é interessante que tentemos conservar a pureza da nossa língua. A nossa língua, veja que interessante esse dado. Só a China, na época do Mao Tse-tung, e o Brasil fizeram 2 reformas ortográficas em menos de 40 anos. De acordo com a revista Veja. Jarbas Passarinho eliminou vários acentos. E essa última reforma agora, que tirou o acento de plateia, por exemplo, veja os dados, foi idealizada pelo Sarney, que se acha o próprio Machado de Assis. Depois ela foi sancionada pelo Lula e postergada pela Dilma. O cara não sabe juntar vogal e consoante e sancionou isso. A língua portuguesa, a reforma da língua portuguesa tem efeito nulo para os brasileiros. Então nós, conservadores, precisamos fazer com que as pessoas aprendam o próprio idioma.
e usem com maestria o próprio idioma. O que significa, por exemplo, não proferir frases como: vou fazer uma call, porque eu estou no meu deadline para passar o briefing. É de uma imbecilidade uma frase dessa. O pessoal da Faria Lima que me desculpe, mas é de uma imbecilidade. Para começar, qual é o problema de uma frase como essa? Vou fazer uma call porque eu estou no meu deadline para passar o briefing. A clareza. Eu não sei o que é call. Qual é ligação? É FaceTime? É Zoom? Eu não sei. Em segundo lugar, a harmonia. Não há harmonia em uma palavra, em uma frase como essa. Em terceiro lugar, evocando aqui o meu escritor favorito, Nelson Rodrigues, evoca-se aí a nossa síndrome de vira-latas. Vocês são ou não são patriotas? E isso precisa se manifestar na sua língua, na forma como você fala. A língua portuguesa é o nosso patrimônio, que eles querem destruir a todo custo. Que história é essa de que não se pode mais falar criado mudo? Quem foi o energúmeno que inventou isso? Ou será que você acredita que na época da escravidão, o senhor de engenho ia dormir e ao lado dele ficava um escravo parado segurando o copo? É óbvio que não. Pode falar criado mudo, sim. Falácias etimológicas é o que há. Outra, não pode mais falar denegrir. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Se digo que a imagem de alguém foi denegrida, eu apenas quero dizer que aquela imagem que era límpida, transparente, cristalina, agora possui manchas. E agora, aí é o mais alto grau, aqui já se chegou em termos de imbecilidade humana, quando o PT falou que não se pode mais falar, que nós vamos esclarecer as coisas. Agora é preciso dizer que nós vamos escurecer as coisas. É um atentado à inteligência, não é? Nós somos julgados o tempo inteiro. Por mais que você seja e não seja a Madre Teresa de Calcutá, neste momento você está me julgando. E eu também estou julgando o que vejo. Você está olhando para mim e está pensando: nossa, achei que fosse mais alta. Você também está pensando: magra, né? Tá faltando um corpo ali. Que pele. Que pele, eu sei, a minha pele é ótima. E qual é o trabalho da oratória? E aqui eu falo especialmente com os pré-candidatos e com as suas futuras primeiras damas que têm hífen. O trabalho da oratória é fazer com que o outro nos avalie bem. E existe uma estudiosa maravilhosa, anote o nome dela, Amy Cuddy. A Amy Cuddy diz, veja que interessante, que a autoconfiança que um político precisa ter, por exemplo, não vem de dentro para fora. Ela diz que não se trata de autoestima, que se escreve junto, não. Ela diz que vem de fora para dentro. Como há muitas mulheres aqui, eu posso perguntar: no dia em que você vai ao salão, no dia em que você se maquia e não maqueia, pelo amor de Deus, no dia em que você compra uma roupa nova, você não se sente mais poderosa? Sim. E aí ela diz, ela estuda as relações de poder entre os seres humanos a partir da postura. E ela descobriu o seguinte, que as pessoas que andam em postura fetal se sentem menos confiantes do que aquelas que usam a postura correta. Então vamos lá. Como tudo muda só com a postura dos meus pés. A postura correta de vencedor é a seguinte:
Veja o que é a oratória. Pés paralelos aos ombros, barriga para dentro, peito para fora. Esta mulher aqui é uma, tudo bem? Agora vejam esta mulher. Olha que incrível. Esta mulher aqui, esta mulher, não passa a credibilidade que esta mulher passa. A pessoa pega o microfone e faz isso aqui. Veja se não é assim. Então, a gente está muito empenhado nesse projeto aqui da educação, porque a educação é o futuro mesmo, assim, do nosso país, não é? E se for mulher, ainda passa a mão no cabelo. Não é verdade? Aí faz assim toda hora. Por que eu só palestro com cabelos presos, com os cabelos presos? Para que eu não toque neles. Então, veja que interessante, as pessoas não sabem ficar paradas. Ficar parado é ficar parado. Não é ficar que nem um João bobo. Sim, que nem está na gramática. Não é ficar que nem um João bobo. É ficar parado. Aí veja, aí eu ando para cá, falo com as pessoas aqui. Esta pessoa aqui já entrou no cheque especial, diga para mim. Óbvio que não. Você está me entendendo? O poder da linguagem corporal. Seu ex-marido não pagou a pensão. A empregada não foi. Você está com problemas com o seu chefe. Mas veja, ela está no cheque especial. Mas a postura é de quem tem milhões. E isso atrai. Falemos agora da postura da primeira-dama. Esta mulher aqui. Esta mulher aqui, ela é chique? Não. Lê do engano você que pensou, que mulher chique? Não. Veja como você, mulher, passará a se sentar a partir de hoje. Esta é a pose de quem paga tudo no Pix. Entendeu, primeira dama? Homens, um recado para vocês que serão políticos e precisarão dar várias entrevistas. O homem pode se sentar assim, pode se sentar assim, pode se sentar assim, bem mais chique, né? Assim, bem Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Maravilhoso. Bem Lucas Bove. Agora, o homem não pode se sentar assim. Nós, mulheres, falamos obrigada. Para não falarmos, eu sou obrigada a ser grata a você. Aí nós falamos obrigada. Os homens falam obrigado, que é o particípio do verbo obrigar. Eu sou obrigado a ser grato a você. De modo que quando alguém disser a você obrigado, você pode dizer, sou eu que agradeço, lindíssimo. Sou eu quem agradeço, bom também. Agora, chique, chiquíssimo é dizer, sou eu quem agradece. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.